cujo título é Então Virá o Fim. E nesse primeiro volume desta série, o título é A Edificação da Igreja. Na primeira semana, o título Os Sinais dos Tempos. E o título da segunda-feira, Um Panorama da primeira parte do Evangelho de Mateus. O versículo, Mateus capítulo 1, versículo 1, parte A, que diz: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por essa nova série do Alimento Diário. O Senhor tem nos falado de forma tão maravilhosa, de uma forma tão amorosa, tem nos encorajado com as palavras do Alimento Diário, com o falar profético, tem nos conduzido, nos mostrando o caminho, mostrando-nos a direção correta. É nesse caminho, Senhor, que nós queremos seguir. E nós te louvamos, Senhor, te damos toda a graça, pois Tu és de fato o filho de Davi, Tu és de fato um rei do reino dos céus. E para nós também Tu és Jesus, aquele que nos salvou de nossos pecados, aquele que por amor se entregou por nós na cruz. E também Tu és o Emanuel, Deus conosco. A todo momento, Senhor, podemos sentir a Tua presença, podemos falar contigo, sentir o Teu Espírito no nosso interior. Esse Espírito que o Senhor disse que seria o outro Consolador, pois estaria conosco para sempre. Obrigado, Senhor, por tamanho amor. O Senhor não fez caso da própria vida, pelo contrário, a entregou por nós. Por isso, hoje estamos aqui, somos o fruto do Teu penoso trabalho, aqueles que o Senhor tem edificado como uma igreja gloriosa. Obrigado, Senhor, seremos-te gratos por toda a eternidade e que nessa nova série do Alimento Diário o Senhor possa continuar nos iluminando e nos abençoando com a palavra profética. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, essa nova série do Alimento Diário que nós começamos, a série passada nós vimos o Evangelho de Mateus, então nós vamos continuar no Evangelho de Mateus. Na série passada nós vimos do capítulo 1 até o capítulo 15. E agora nós vamos ver principalmente o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo, irmãos, nos mostra a revelação da igreja e a importância da igreja ser edificada. Então, durante esta série, nós vamos falar bastante sobre a igreja, sobre a edificação da igreja, sobre como nós, como materiais, como pedras que vivem, somos transformados e edificados pelo Senhor. Então, irmãos, o encargo dessa primeira semana, como o próprio título da segunda-feira diz, é um panorama da primeira parte do Evangelho de Mateus. Eu quero começar aqui lendo na página 7. Eu vou ler aqui a partir do 4º parágrafo, veja só. O registro do livro de Mateus é fantástico. Deus escolheu a pessoa certa para escrevê-lo. Mateus, um publicano, coletor de impostos, conhecia os meandros de como funcionava um governo, de como funcionava um reino. Somente ele poderia ser usado como canal para registrar seu evangelho na sequência dos fatos tal como fez. Por isso, só temos de agradecer ao Senhor. Mateus inicia seu evangelho apresentando o rei do reino dos céus. Esse rei é o Cristo, o Messias tão esperado pelo povo de Israel no Antigo Testamento. Ao registrar a genealogia do Senhor Jesus, Mateus mostra sua geração e sua origem. Em sua geração humana, ele veio da descendência de Davi. Jesus é de fato o filho de Davi, termo usado pelos judeus no Antigo Testamento para o Messias que haveria de vir, o qual herdará para sempre o trono de Davi. Entre os capítulos 1 e 15, Mateus mostra a geração de Jesus Cristo, sua introdução por João Batista, seu batismo, o início de seu ministério até ser tentado pelo diabo. Então ele começa fazendo curas, resgatando pessoas deste mundo dominado por Satanás. Ele também chama 12 discípulos e os envia como apóstolos para a pregação do Evangelho do Reino, que é a única forma de salvar o mundo. Jesus
continua com muitas revelações até chegar ao capítulo 15 de Mateus. Nesses capítulos, o vemos ganhando os membros que serão introduzidos no reino dos céus. São indivíduos com espírito humilde, quebrantado e contrito, que entraram pela porta da primeira bem-aventurança, os pobres em espírito. Assim, o Senhor, por meio de seu labor, consegue ganhar indivíduos. A partir daí, ele pode trabalhar em seus corações para obter sua habitação. Todavia, a partir do capítulo 16, ele mostra uma preocupação muito maior, que é a revelação da igreja. Então, irmãos, como eu disse no começo, nessa série do Alimento Diário, nós vamos nos concentrar muito em Mateus 16. Fala bastante sobre a questão da edificação da igreja. Mas ainda nessa segunda-feira, irmãos, como o próprio título diz, vamos ver um panorama do que acontece no começo do Evangelho de Mateus. Logo no começo, irmãos, nos é apresentada a genealogia do Senhor Jesus. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas mostram a genealogia de Jesus. Isso porque, irmãos, o Evangelho de Mateus, ele nos mostra Jesus como o rei do reino dos céus. E um rei precisa ter genealogia, precisa saber de onde ele veio. Por isso que Mateus começa dizendo que Jesus Cristo era o filho de Davi. Isso diz respeito à sua origem humana. E principalmente mostra que ele é o Messias, aquele que haveria de vir. O Evangelho de Marcos, irmãos, ele apresenta o Senhor Jesus como um servo, alguém que vai ser entregue por nós. É como se o Senhor Jesus fosse um novilho que vai morrer para alimentar uma família. Então, um novilho, um servo, um escravo, ele não precisa de genealogia. Então, Marcos não se preocupa com isso. Em Marcos, nós vemos muito sobre o Evangelho, a graça do Evangelho. Já em Mateus, nós vemos muito sobre o reino, e principalmente sobre as consequências, porque o reino, irmãos, já não é mais uma questão de graça, é uma questão de justiça. E Lucas tem a genealogia de Jesus Cristo, a genealogia de Jesus Cristo remontando até Adão. Por quê? Porque Lucas quer mostrar o Senhor Jesus, ele apresenta o Senhor Jesus como um homem perfeito, como um homem que viveu ali. É o único evangelho que nos mostra, por exemplo, a infância, uma parte da infância do Senhor Jesus é Lucas. Aí o Evangelho de João também não tem genealogia. Por quê? Porque o Evangelho de João nos mostra o Senhor Jesus como Deus. Como Deus, irmãos, ele não tem princípio nem fim de existência. Então tudo isso, irmãos, foi soberanamente inspirado por Deus. Voltemos então ao Evangelho de Mateus. Ali após dizer que Jesus Cristo é o filho de Davi, o filho de Abraão, então ele começa a mostrar a sua genealogia e ele inclui 5 mulheres na genealogia de Jesus, o que não era muito comum na época. Essas 5 mulheres eram Tamar, Raabe, Rute, aqui o texto bíblico diz, da que fora mulher de Urias, e se refere a Batseba, e por fim, Maria, que gerou a Jesus. As primeiras 4 mulheres, irmãos, todas elas tiveram envolvimento com o pecado. Isso mostra que a geração do Senhor Jesus, ela vem para resolver o problema do pecado. Ela não vem, o nascimento do Senhor não vem para esconder o pecado. Olha, vamos maquiar as coisas, vamos esconder, vamos fazer folhas de figueira, vamos esconder atrás das árvores, vamos esconder debaixo do tapete. Não, o Senhor Jesus, irmãos, ele vem para mostrar todas as coisas negativas. Por quê? Porque ele quer tratar com o pecado, ele quer tratar com todas as coisas negativas. E aí, irmãos, ele é gerado de forma santa pelo Espírito Santo, uma concepção divina. Maria, na época que ficou grávida pelo Espírito Santo, irmãos, ela era virgem. Então, isso foi o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, que a virgem conceberá e dará à luz
um filho. Esse filho, irmãos, é o Senhor Jesus. E esse nome, irmãos, Jesus, ele nos mostra que o Senhor veio para ser o nosso Salvador. Mas, irmãos, veja só, como Salvador, ele poderia cumprir a obra que o Pai havia destinado a ele, simplesmente depois de ter cumprido a salvação, todos os aspectos da salvação, ele simplesmente poderia ter nos deixado, estar na glória novamente, cuidando, entre aspas, das suas coisas, certo? Mas aí é que está. Ele não é só Jesus, ele é também Emanuel. Emanuel, irmãos, significa o quê? Deus conosco. Primeiro você vê a menção ao nome Jesus, depois você vê a menção ao nome Emanuel, porque primeiro, irmãos, é preciso resolver a questão da salvação. Mas tudo isso, toda a obra do Senhor Jesus, ela vem, irmãos, de um sentimento de que Deus quer estar conosco. Por isso que ele não é simplesmente só Jesus, como se isso fosse simples, perdão até pelo termo. Não é só Jesus o Salvador, ele também é Emanuel, o Deus conosco. Ele é aquele que em João falou para os discípulos, olha, vocês podem ficar tranquilos, vai chegar a minha hora, mas o Pai vai mandar um outro Consolador, e esse vai estar com vocês para sempre. Você vê a preocupação do Senhor Jesus? Porque desde o começo, irmãos, há no coração de Deus a igreja. Eu diria que não é nenhuma questão do povo de Deus, mas da igreja. Qual que é a diferença entre o povo de Deus e a igreja? O povo de Deus no Antigo Testamento era Israel, mas o povo de Deus, diferente da igreja, ele não tinha a natureza, a vida de Deus como a igreja tem. É por isso que, quando chega nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que o Senhor está falando sobre a constituição do reino, que na verdade é o viver dos filhos do reino, várias vezes o Senhor fala sobre o vosso Pai que está no céu, ou o vosso Pai celeste, porque a igreja, irmãos, ela tem a natureza de Deus. Não é que Deus adotou a igreja, não. Deus gerou a igreja a partir da cruz do Senhor Jesus. Digo, a partir da crucificação do Senhor Jesus. A igreja, irmãos, ela é composta pelos homens. E como ela é composta pelos homens, ela tem então o elemento terreno, o elemento humano. Mas a igreja, irmãos, ela é santa como Deus é, porque ela foi gerada a partir de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, por que a igreja precisa ser edificada? Porque nós ainda, irmãos, separados, nós somos, apesar de termos a vida de Deus, nós somos como materiais num canteiro de obra, todos separados ali com cada um. Por exemplo, você pega o prego, um canteiro de obra tem muito prego. Se eles não estiverem no seu devido lugar, eles machucam. Você pode pisar, você pode às vezes pegar alguma coisa que está com prego, machucar a mão. Então, irmãos, nós, separados, nós ainda somos como pedras de tropeço. Mas a verdade, irmãos, o que o Senhor quer fazer é juntar, é edificar, como numa obra, para trazer à existência a maior obra do universo. A igreja, irmãos, por isso que Paulo, em Efésios 5, ele fala da igreja gloriosa, é a maior obra do universo. O próprio Satanás, os anjos caídos, ele fala em Efésios que eles vão se admirar do que o Senhor fez com materiais tão ruins como nós. Porque quando nós estivermos edificados, irmãos, isso vai ser a maior obra do universo. Não é à toa que também Paulo chama isso de a obra-prima de Deus. Então tudo o que foi acontecendo, irmãos, do primeiro capítulo até o capítulo 15, é uma preparação para então chegar a hora, no capítulo 16, da revelação da igreja e de mostrar a necessidade dessa igreja não só ser revelada, mas ser edificada. As portas do Hades, as portas do inferno, da morte, elas não conseguem, irmãos, resistir à igreja edificada, porque a igreja contém o elemento da ressurreição de Cristo. Então não há nada, irmãos, que possa resistir à igreja edificada. É por isso que hoje Satanás trabalha para não deixar que a edificação seja feita. Como é que ele trabalha?
no individual, fazendo você duvidar da palavra, fazendo você brigar com um determinado irmão, não deixando que nós nos consagremos de coração ao Senhor. Tudo isso ele faz, irmãos, individualmente, porque ele sabe que excluindo, separando esses materiais, não há a edificação. Mas, graças ao Senhor, vai haver a edificação. O Senhor assim disse, o Senhor vai cumprir. Agora, da nossa parte, irmãos, a questão é, eu quero fazer parte da edificação ou eu quero estar à parte da edificação? Isso é algo, irmãos, que só você, só eu, só nós podemos responder. Vamos continuar durante a semana vendo um pouco mais sobre esses primeiros capítulos de Mateus e também, claro, irmãos, o que vai nortear essa série do Alimento Diário, falando sobre a edificação da igreja. Amém, queridos irmãos? Chegamos à terça-feira. O título da terça-feira, Introduzir o Rei do Reino dos Céus. E o versículo, Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então o encargo dessa semana é nós fazemos uma breve revisão dos primeiros 15 capítulos do Evangelho de Mateus, porque nesse semestre nosso estudo vai se centralizar em Mateus 16. Lógico, vendo toda a Bíblia, mas com foco na edificação da igreja. E é importante então, irmãos, nós entendermos que esses 15 primeiros capítulos foram uma preparação do Senhor até chegar no capítulo 16, quando então ele revela a igreja aos discípulos e mostra a importância da edificação. Ontem nós falamos sobre alguns pontos, né? Estamos só passando por alguns pontos, não dá para ver todo o conteúdo dos capítulos. Então ontem nós vimos um pouco sobre o capítulo 1 e hoje vamos ver um pouco sobre o capítulo 2 e o capítulo 3. No capítulo 2, irmãos, você se lembra, os magos, eles viram a estrela do Senhor, eles entenderam, por essa visão, que o rei dos judeus havia nascido. E aí eles então seguiram a estrela até determinado ponto, porque eles queriam levar presentes para o recém-nascido e adorá-lo. Em determinado ponto, irmãos, eles perderam a visão da estrela, e aí faltava-lhes o quê? Essa passagem ela é muito importante para nós entendermos o quanto nós precisamos ter a base nas Escrituras, na Palavra de Deus, e também seguir a visão celestial. Então eles seguiam a visão celestial, mas em determinado ponto, irmãos, eles perderam a estrela, eles não conseguiam mais achar o caminho. Então, o que eles fizeram? Eles não tinham a direção da palavra, eles não conheciam a palavra. Eles foram até Jerusalém e eles começaram a perguntar sobre o recém-nascido. E aí, muitos dos religiosos, muitos dos estudiosos, eles prontamente recitaram para esses magos onde o recém-nascido, o rei dos judeus, o Messias, iria nascer. Então, como eu disse, nós vamos pontuando algumas coisas. A primeira, nessa passagem, nós precisamos ter tanto a visão espiritual, representada pela estrela, quanto a base das Escrituras. Não pode faltar. Se faltar uma coisa complementa a outra. Se faltar uma coisa, você fica desequilibrado. E sempre que há desequilíbrio, irmãos, as coisas ruins acontecem, como aconteceram nessa passagem. Nós vamos falar ainda sobre isso. O segundo ponto, a atitude, irmãos, daqueles religiosos judeus, dos escribas, enfim, daqueles que sabiam onde Cristo ia nascer. Eles sabiam o lugar e eles ouviram dos magos, né, o relato da estrela, mas eles não tomaram nenhuma atitude para ir junto com os magos até esse lugar, para pelo menos conferir se eles estavam falando a verdade, se de fato Cristo, o Messias, havia nascido. Eles não acreditaram. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado para nós não termos também
muito conhecimento, mas esse conhecimento não nos levar para a prática, ou seja, nós temos conhecimento bíblico, sabemos muita coisa, mas nós não atuamos, não vamos até o Senhor. O próprio Senhor falou para eles: vocês julgam que as Escrituras têm a vida eterna, e de fato elas têm, mas vocês não vêm a mim. Então, irmãos, esse ponto é muito importante. Não basta nós termos o conhecimento. Paulo lhe fala: o saber ensoberbece, é o amor que edifica. E esse amor, irmãos, ele provém de Deus, porque Deus é amor. É o resultado de nós estarmos no Espírito. A igreja em Éfeso tinha muito conhecimento. Se as pessoas eles tentavam se declarar apóstolo, mas não eram, a igreja em Éfeso ela prontamente sabia dizer se era ou não era. Eles aprenderam muito bem com as palavras de Paulo, mas a igreja em Éfeso, irmãos, tinha abandonado o primeiro amor. Então, esse segundo ponto nessa passagem é muito importante para nós considerarmos. E por fim, por que eu falei que se nós não tivermos equilíbrio, pode dar problema, dar confusão? Porque quando eles foram perguntar para esses escribas, para esses fariseus sobre o recém-nascido, Herodes ficou sabendo. E ali ligou uma luzinha na cabeça de Herodes. Ele deve ter pensado: bom, esse tal recém-nascido, esse tal Cristo, esse tal Messias vai tomar o meu lugar. Vai haver confusão, os judeus vão querer proclamá-lo rei e eu posso perder a minha posição. Então o que ele resolveu fazer? Resumindo a história, ele resolveu matar todos os recém-nascidos, mais ou menos daquela idade que ele inquiriu com os magos, irmãos. Os magos não estavam sabendo disso, lógico, mas ele resolveu matar todos. Então imagina o sofrimento causado, lógico, pela ganância, a sede de poder do homem, né? Mas o início disso foi o quê? Foi esse desequilíbrio. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos causar sofrimento, nós não queremos causar dano à obra de Deus. Esse não é o nosso coração. Nós sempre temos o coração de servir o Senhor da melhor maneira. Mas se nós não tivermos equilíbrio entre a visão espiritual e a revelação das Escrituras, o conhecimento das Escrituras, nós podemos também, irmãos, incorrer em erros que prejudiquem a obra de Deus. Então essa é uma grande lição para nós. Por causa disso, irmãos, quando Herodes então dá a ordem para matar todas as crianças, um anjo então aparece para José e Maria e fala: olha, pega a criança, né, Jesus, e vai para o Egito. Eles fizeram isso e depois, que já estava em segurança, depois de um tempo, quando Herodes havia morrido, eles então retornaram. E tudo isso foi cumprindo as Escrituras, né? Tem aquele versículo: do Egito chamarei meu filho. Então depois que Herodes morre, eles são avisados e voltam, só que aí eles não voltam para Belém. Jesus nasceu em Belém, mas ele se criou, vamos dizer assim, ele cresceu em Nazaré. Por isso é chamado de Nazareno. Por isso também aquele versículo em que as pessoas olham e falam assim: mas de Nazaré vai vir coisa boa? Então ele nasceu em Belém, mas ele foi criado, cresceu, né, a maior parte do tempo ali em Nazaré. E a partir do capítulo 3, irmãos, entra em cena João Batista. Então, João Batista, ele era o precursor de Jesus, ele era aquele que viria, ele era 6 meses mais velho que o Senhor Jesus, então viria para começar a pregar o arrependimento e o batismo para arrependimento. Ele era o que nós vemos aqui em Isaías 40, a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Então ele iria fazer o quê? Ele iria começar a falar a palavra para começar a endireitar esse caminho pelo qual o Senhor viria, esse caminho no coração do homem. Então as pessoas, elas olhavam João Batista e como é que ele se vestia? Exteriormente, irmão, João Batista, ele era totalmente contra a religião. Então ele não se vestia com vestes sacerdotais. As pessoas estavam acostumadas a ver uma pessoa falando sobre Deus, sobre a Bíblia, no caso sobre o Pentateuco, vestido de vestes sacerdotais, no templo, com toda uma tradição para isso. João Batista ele vem para quebrar essa tradição. Então ele se vestia com roupas de pele de camelo.
Ele não comia, apesar de ele ser filho de sacerdote, ele não comia da comida das ofertas, ele comia gafanhoto e mel silvestre. Então, tudo em João Batista, quando você olhava exteriormente para ele, você via que ele estava em oposição à religião. Ele queria realmente quebrar esse caminho que a religião havia se tornado. Quando você lê os evangelhos, você percebe que a principal oposição ao Senhor Jesus não foi dos demônios, não foi, pelo menos não claramente, né? Não foi dos demônios, não foi dos incrédulos, dos pecadores, foi da religião, dos judeus, dos fariseus, dos saduceus. Várias vezes eles tentaram o Senhor, várias vezes tentando colocar o Senhor em situações em que o Senhor não soubesse como responder, e o Senhor passou por todas elas. Então João Batista, irmãos, ele estava em oposição à religião e ele pregava para que eles se arrependessem, o reino dos céus estava próximo, e ele então batizava para o arrependimento. Ou seja, ele era o precursor do Senhor Jesus. E João Batista, irmãos, ele teve muito sucesso no que ele fez. João Batista ele era muito bom no que ele fazia. Certo? Ele tinha realmente muita sabedoria, ele tinha o Espírito de Deus. E tem um ponto aqui, irmãos, que nós precisamos entender se não acontece também conosco. O Espírito, irmãos, muitas vezes ele vai nos dar uma comissão, ele vai nos levantar para fazer determinada coisa, enfim. Isso não quer dizer que o Espírito quer que você faça isso até o final da sua vida. Então vamos aplicar com o caso de João Batista. João Batista ele era o precursor do Senhor Jesus, certo? Em vários trechos dos evangelhos, você vê João Batista dando testemunho de que ele não era o Cristo. Inclusive João Batista ele tinha discípulos. Então ele falava para os seus discípulos, para quem perguntasse, eu não sou o Cristo. E ele apontava até para o Senhor Jesus. Ele falou que o Senhor Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, com relação à visão de João Batista, estava tudo correto. E com relação à função de João Batista também, ele estava fazendo tudo conforme Deus determinou. Mas chegou num ponto, irmãos, que ele deveria ter interrompido o seu testemunho. Foi o ponto do batismo do Senhor Jesus. Então em Mateus 3, o Senhor chega para ser batizado. Ali o Senhor ia começar o seu ministério. A partir dali, irmãos, o ministério de João Batista tinha que acabar. E João Batista tinha também que se tornar alguém que ia seguir o Senhor, um seguidor do Senhor. Deveria ter entregue todos os seus discípulos ao Senhor e falar, olha, a partir de agora eu vou seguir a Ele, todos vocês também, se quiserem junto, nós vamos seguir a Ele. Mas João Batista, nós vemos pela história, ele não fez isso. Então quando o Senhor chega para batizá-lo, ele fala, fica muito claro, ele fala, eu é que deveria ser batizado por ti, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E o Senhor falou o que para ele, para João Batista? Fala, deixa por enquanto. Quer dizer, o Senhor, irmãos, ele dá um sinal claro. Realmente, João, você precisa ser um seguidor. Você não é maior do que eu. Então ele fala, deixa por enquanto, porque convém cumprir toda a justiça. O que é a justiça? É a palavra de Deus. Toda a carne precisa ser batizada. Essa era a justiça. E o Senhor Jesus, apesar de estar na semelhança de carne pecaminosa, ele também precisava ser batizado. O Senhor, irmãos, ele sempre deu o exemplo. Então, quando ele foi batizado, ali João ficou mais claro ainda, porque João viu o Espírito descendo. Esse era um sinal. João viu o Espírito descendo como pomba. Inclusive, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 32 a 34, eu vou ler essa parte aqui, ele mesmo fala que, olha, veja só, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Você percebe, irmãos, é uma coisa muito clara. Mas às vezes, na nossa sede de continuar com o cargo, com posição, ou sei lá o que, com a nossa ganância interior, nós distorcemos a palavra de Deus. Então, está muito claro que até aquele que tinha enviado João tinha dito, olha que ele apareceu, a hora que acontecer isso, ele é o Filho de Deus. Então, quer dizer, você tem que segui-lo, não é?
Mas João não fez isso, irmãos. Ele não conseguiu. Então ele continua, a partir do batismo de Jesus, ele continua batizando. E se você ler, então, principalmente o Evangelho de João, você vai ver que em vários momentos os discípulos de Jesus e os discípulos de João entram em atrito, até em oposição. Às vezes você encontra João batizando num ponto e Jesus batizando no outro. Isso deixa as pessoas confusas, irmãos. Porque uma coisa é uma pessoa desconhecida, sem visão, está pregando o evangelho, pregando a palavra. Uma vez até aconteceu isso. Os discípulos chegaram para o Senhor e falaram: tem pessoas ali falando, pregando a palavra, etc, etc. O Senhor quer que nós peçamos ali para eles pararem e os repreendamos? Aí o Senhor falou: não, deixa eles pregarem. Se eles estão falando a palavra, então eles não estão contra nós. Então, isso é um ponto. Agora, João Batista é diferente, irmão. João Batista era alguém com visão. Ele tinha uma comissão e essa comissão terminava ali, era muito claro. Ele diz isso em João 1, 32 a 34. Só que então ele não consegue terminar. Ele até diz também em João: importa que ele cresça e eu diminua. Mas ele não consegue. Deixa eu até aproveitar, irmãos, e ler na página 11 o penúltimo e o último parágrafo. Olha só, para confirmar. O auge da comissão de João Batista seria introduzir Jesus Cristo, o Rei, em meio ao povo de Israel. Quando fizesse isso, terminaria sua tarefa. Isso ocorreu quando batizou Jesus. Nessa ocasião, Jesus foi ungido por Deus, confirmando ser ele o Filho de Deus, o Messias, enviado para fazer sua obra na terra e introduzir o reino dos céus. Nesse exato momento, João deveria sair de cena, mas ele apenas indicou a seus 2 discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos seguiram Jesus. João, no entanto, não o seguiu. Amado leitor, por isso venho insistindo que devemos ser os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Mesmo que tenhamos feito um bom trabalho até agora, mesmo que tenhamos sido canais de bênção para Deus fazer sua obra, jamais devemos deixar de seguir o Cordeiro, pois somos seus seguidores. Louvado seja o Senhor. Então, para terminar, irmãos, João Batista, ele estava, como eu disse, ele estava em oposição à religião, certo? Então tudo que era religioso, ele estava contra. Então ele não usava vestes sacerdotais, porque ele queria quebrar exatamente esse paradigma do Velho Testamento para introduzir o Novo Testamento. E ele fez isso muito bem. Mas a questão é, irmãos, ele tratou com o que era exterior, mas ele não tratou com o que era interior. Talvez essa dificuldade dele entregar os discípulos, entregar o seu ministério, irmãos, fosse, entre aspas, a religião dentro dele, uma nova religião, a religião que ele formou. Se você perceber, irmãos, ele forma uma nova religião, porque ele tinha até discípulos. O que eu quero dizer, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, não esquecer, lógico, tratar todas as coisas exteriores, mas não esquecer, irmãos, que dentro de nós tem o Behemoth, o Leviatã, como nós já vimos várias vezes. E se nós não tratarmos esses bichos, se nós os alimentarmos, eles vão acabar nos engolindo. Então como eu disse, esses 15 capítulos que nós vamos ver, nós vamos passar vendo por pontos. E esses pontos são pontos práticos para nós vermos a nossa situação. Como está o nosso interior? Nós que recebemos, irmãos, comissão do Senhor. Se o Senhor disser: não, agora está bom, chega, não é mais para fazer, nós estamos preparados para entregar? Ou nós estamos nos apegando ao que o Senhor nos deu como algo pessoal, algo meu, algo que eu tiro vantagem, algo que eu gosto? Tudo isso, irmãos, o Senhor deixou registrado para nós, para o nosso aperfeiçoamento. E o título da quarta-feira: Felizes os pobres de espírito. O versículo, Mateus 5:3, que diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito bem, queridos irmãos, chegamos então à quarta-feira. Como nós falamos no começo da semana, toda essa semana é um panorama, não é? Nós estamos repassando os primeiros 15 capítulos do Evangelho de Mateus. Isso porque o enfoque, o encargo dessa nova série do Alimento Diário é Mateus 16, mostrar ali a importância da edificação da igreja, principalmente hoje, nos tempos finais. Então, na série passada, nós vimos os primeiros 15 capítulos de Mateus. Então, agora nós estamos passando
tocando em alguns pontos, para que após isso nós possamos então entrar de vez em Mateus 16. Nós vimos na segunda e na terça os primeiros 3 capítulos de Mateus. Vamos agora para o capítulo 4. No capítulo 4, irmãos, o Senhor, após o seu batismo, no capítulo 3, o Senhor então começa o seu ministério. E o Senhor começa o seu ministério sendo tentado pelo diabo. Em todas as 3 tentações, o Senhor vence Satanás respondendo de acordo com a palavra de Deus. Sempre, irmãos, que nós estivermos com a palavra de Deus, constituído da palavra viva, a palavra que é espírito e vida, nós sempre vamos vencer. É o que o apóstolo João diz na sua primeira epístola. Ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então é muito importante, irmãos, que a palavra esteja constituída em nós. Mas não, quando eu falo dessa constituição, não é uma mera constituição mental, uma constituição doutrinária em que você conhece a palavra, a doutrina, mas uma constituição viva. Para qualquer um, irmãos, que estivesse no lugar do Senhor, que não tivesse com a palavra constituída, Satanás teria tentado e qualquer pessoa teria caído. Porque a tentação de Satanás ali, ela mexeu com, por exemplo, a primeira tentação com o corpo, com a fome do Senhor. Então, se você tem a palavra só na sua mente, em forma de doutrina, quando vem a necessidade, você deixa a palavra de lado, você cede à necessidade, cede à tentação. Mas se essa palavra está constituída em você, se essa palavra ela é espírito, é vida para você, ela vai te alimentar. E aí você vai poder dizer, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Aí vai ter realidade. Então a palavra de Deus, irmãos, para nós, ela não é simplesmente para o conhecimento. Tem que ser também para o nosso conhecimento, lógico. Nós precisamos aprender tudo que a palavra nos diz. Aprender os tipos, aprender os símbolos, enfim. Mas, principalmente, toda essa informação tem que estar constituída no nosso coração, no nosso espírito. De modo que quando nós vamos desfrutar da palavra, ouvir uma palavra, ler a Bíblia, ler um livro espiritual, essas palavras, elas entrem em nós. Nós ruminemos essas palavras para cada vez mais digerir, cada vez mais aproveitar os nutrientes. Muito bem, depois que o Senhor venceu a tentação de Satanás, ele então resolve sair de vez para a pregação do Evangelho. Hoje tem 2 pontos que eu quero tocar. Então, antes de começar a tocar no primeiro ponto aqui em Mateus 4, eu gostaria de ler na página 12 o primeiro parágrafo, começando no primeiro parágrafo. No 4º capítulo do Evangelho de Mateus, vemos a vitória do Senhor sobre a tentação. Em seguida, observamos sua volta para Galiléia, após João ter sido preso. Jesus, então, deixou Nazaré para morar em Cafarnaum, cidade à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. O Senhor começou a pregar o Evangelho a partir dessas regiões, caracterizadas por ele como de um povo que jazia em trevas, lugar onde havia a sombra da morte. A estes Jesus resplandeceu como grande luz. O versículo 17 de Mateus 4 diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em seguida, Jesus chamou 4 de seus principais discípulos, Simão, Pedro e André, e também Tiago e João. Jesus, como o rei do reino dos céus, desesperado para salvar o povo do jugo de Satanás, começa sua obra mostrando sua preocupação. O versículo 23 diz: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Esse versículo mostra que a situação caótica do mundo em que o homem caiu só tem uma solução: o reino dos céus. Então, irmãos, o que eu quero tocar aqui em Mateus 4? Eu quero tocar nesse versículo 23. Por quê? Esse versículo 23 mostra como era que o Senhor operava, como ele fazia. Então, esse versículo, ele mostra que o Senhor dividia o seu serviço, a obra, em três partes ou 3 pontos.
Então o versículo 23 diz, percorria Jesus toda a Galiléia, veja, primeiro, ensinando nas sinagogas. Essa questão de ensinar, irmãos, é que o Senhor, ele mostrava a palavra, ele ensinava a palavra para as pessoas, principalmente aplicando a palavra do Antigo Testamento à situação atual, à situação das pessoas. Um exemplo disso, irmãos, está em Lucas 4, quando o Senhor levanta, e aí está na sinagoga, ele se levanta, ele pega o livro do profeta Isaías, e ele abre no versículo que diz, agora eu vou ler Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aí, versículo 21, ele diz, então Jesus passou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Versículo 22, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. Até perguntavam, não é este o filho de José? Então, irmãos, o Senhor, essa parte em que ele ensinava, quer dizer, ele interpretava as Escrituras para mostrar para as pessoas o que de fato elas continham. Porque muitas pessoas, e esse é o problema do povo, e até de certa forma um pedaço do povo de Deus, muitos apenas conhecem as Escrituras como se fossem histórias e não entendem que as Escrituras, elas são para nos dar vida. Então é preciso haver o ensino das Escrituras. É preciso que as pessoas conheçam a palavra de Deus, principalmente o povo de Deus. Então isso era algo que o Senhor fazia. Oséias 4:6 diz que o Senhor fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então nós, irmãos, nós precisamos nos constituir. E eu repito, o que eu estava falando anteriormente, não é apenas uma constituição doutrinária. Precisa haver, sim, o conhecimento doutrinário. Mas mais do que isso, irmãos, fazer como o Senhor, aplicar as passagens à vida das pessoas. Então o Senhor leu aquela passagem lá em Lucas, ele leu aquela passagem de Isaías e aplicou aquilo. Ele disse, olha, hoje se cumpriu isso que o profeta Isaías disse. E aquilo mexia com as pessoas porque elas ouviam, como no próprio versículo de Lucas fala, sair palavras de graça da boca do Senhor. Então uma parte, irmãos, muito importante é o ensino da palavra, o ensino das verdades na igreja. Sem o ensino das verdades, sem os profetas, sem os mestres, uma igreja ela tende a perecer. Veja um exemplo claro. Quando você vai lá para Atos 13 e vê a igreja Antioquia, o que fala ali? Fala que havia profetas e mestres. Então por que aquela igreja, irmãos, ela estava tão ativa? Porque ali a palavra de Deus, o Espírito tinha liberdade porque a palavra de Deus era ensinada, ela falava, então Deus tinha liberdade. E quem era um desses profetas, desses mestres? Havia então Paulo, havia Barnabé. Ou seja, eram pessoas que tinham a palavra constituída. E aí eles ensinavam a palavra, aplicando a palavra. Então um dos pontos, uma das coisas que o Senhor fazia, voltando para o versículo 23 de Mateus 4, era ensinar nas sinagogas. Por que ele ensinava nas sinagogas? Porque ele sabia que era ali que as pessoas estavam indo buscar a palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, aqui o versículo 23 fala, pregando o evangelho do reino. Esse pregar o evangelho do reino, irmãos, é diferente de pregar o evangelho da graça. Há uma diferença. O que o Senhor pregava? Então, no versículo 17 de Mateus 4, ele diz, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós sabemos, irmãos, que a realidade do reino dos céus é a igreja. Então, quando o Senhor dizia isso, é porque ele estava mostrando para as pessoas o que ia acontecer. A realidade do reino dos céus vem primeiramente com a presença do rei. Naquela época o rei estava fisicamente. Graças ao Senhor ele se tornou o Espírito que dá vida. Então ele não precisa mais estar fisicamente.
Hoje nós temos o Senhor dentro de nós. E a esfera que nós vivemos é a esfera do reino, a realidade do reino, a realidade da vida da igreja. Mas quando se fala do evangelho do reino, tem um ponto, irmãos, que nós precisamos entender e considerar. Quando você vai para Mateus 24, que fala do evangelho do reino sendo pregado, ali diz que o evangelho está sendo pregado para testemunho a todas as nações. O evangelho do reino, mais do que palavras, ele é o evangelho do testemunho. Você não pode pregar o evangelho do reino, dizer algo que você não vive, que você não acredita. Em Apocalipse 12, quando se fala do filho varão, ali é mencionado que o filho varão venceu Satanás por causa do sangue do cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Quer dizer, a palavra de Deus ela vem e ela gera em nós, ela mexe com o nosso interior, ela gera em nós um testemunho. A pregação do evangelho do reino, muito mais, irmãos, do que qualquer palavra, é uma questão de testemunho. Por que o Senhor Jesus dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus? Porque não é simplesmente uma pessoa dizer assim, tá bom, eu me arrependo. E aí ela continua vivendo a mesma coisa. Você percebe? O que eu quero mostrar é que essa questão do evangelho do reino é uma questão da nossa vida. Quando fala arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, quer dizer, eu vou me arrepender, eu vou mudar a minha vida, porque eu quero estar no reino dos céus. Eu não quero mais viver no império das trevas, eu quero o reino dos céus. Eu não quero viver como eu vivia antes. Em semanas anteriores, né, muitas vezes foi falado sobre a questão do arrependimento. Que o arrependimento, antigamente a gente falava que era uma mudança de direção. E hoje, graças à luz do Senhor, nós vemos que na verdade não pode ser uma mudança de direção, um simples giro, porque se você está na esfera terrena e muda de direção, você continua na esfera terrena. E o que o Senhor quer de nós, no nosso arrependimento, é que a nossa vida mude, para que nós saiamos das coisas materiais, para que nós saiamos da esfera terrena e passemos a pensar e buscar as coisas lá do alto. Então, quando o Senhor pregava o evangelho do reino aqui, ele mostrava a necessidade de mudar de vida, de sair da esfera, de sair do império das trevas, de se arrepender mesmo, de sair da esfera natural para entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Hoje, irmãos, Mateus, o livro de Mateus, o evangelho de Mateus, ele fala especificamente sobre o reino dos céus. E nós sabemos, quando o Senhor voltar, o Senhor vai dar o galardão aos vencedores, mas também vai dar disciplina aos que não viveram de acordo com a palavra. Por isso que eu digo que o evangelho do reino é uma questão de viver, do nosso viver. Eu posso falar sobre algo, se eu não vivo, não há testemunho. Então o Senhor, ele ensinava a palavra e ele também mostrava que as pessoas precisavam mudar de vida, se arrepender. Por quê? Aí volta no que eu estava falando. O evangelho de Mateus é o evangelho que fala do reino dos céus. Para nós, irmãos, nós só vamos entrar no reino dos céus se nós chegarmos ao ponto de nos arrepender de continuar vivendo a nossa vida na esfera terrena e passar, e mudar mesmo, passar a viver na esfera celestial, fazendo a vontade de Deus, né? Recebendo a palavra profética, fazendo a obra, a vontade de Deus, sendo transformados. Isso sim é o evangelho do reino para nós. Então o evangelho do reino, irmãos, é para mudar a nossa vida, para nos tirar de vez das coisas terrenas e nos colocar de vez nas coisas celestiais. E por último, o que o Senhor fazia? Ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Aqui, principalmente no alimento diário, quando fala nessa parte, no alimento diário não frisa tanto a questão das enfermidades físicas, mas hoje, principalmente, muitas pessoas têm enfermidades psicológicas, problemas de ordem mental, no sentido de hoje tem muito estresse, hoje muitas pessoas tiram a própria vida porque dizem que não tem sentido ou não encontraram felicidade, vivem estressados, tristes. O Senhor, irmãos, ele também tirava um tempo para curar as pessoas. E hoje, quando nós saímos para pregar o evangelho, quando nós vamos até a casa de um irmão, fazer uma visita, orar por ele, enfim, o que nós estamos fazendo também? Nós estamos, de certa forma, curando. Muitas vezes a nossa oração
traz a cura física. Mas na maioria das vezes, irmãos, o problema das pessoas, rico ou pobre, bem de vida ou não, o grande problema das pessoas é psicológico. As pessoas aí fora elas estão procurando até hoje a felicidade. E tem muitos cristãos também que estão nessa procura, porque ainda não entenderam que a verdadeira alegria está na presença do Senhor. Então, esses 3 itens é algo que nós fazemos também. Nós ensinamos a palavra, nós pregamos o evangelho do reino. A palavra profética, por exemplo, irmãos, é uma pregação do evangelho do reino. Por quê? Porque visa fazer com que a gente saia das coisas naturais para nos envolver com a obra. E principalmente, irmãos, quando nós saímos e falamos, pregamos o evangelho, oramos com as pessoas, falamos a palavra de Deus, nós estamos também ajudando a curar as pessoas. Então esse ponto, irmãos, me deixou assim, bastante encorajado e impressionado. O tempo já vai avançado. O segundo ponto é quando entra em Mateus 5. Mateus 5, irmãos. O primeiro é quando começa a falar da constituição do reino dos céus, não é? Então, o Senhor, ele era muito equilibrado entre a palavra e as obras. Então, ele passou ali em Mateus 4, ele começou a pregar o evangelho. Agora, Mateus 5, ele já tinha discípulos. Então, Mateus 5, ele não tinha ainda designado os 12, mas ele já tinha discípulos. Simão, André, João, eles já estavam seguindo o Senhor. Então ele chegou no momento que ele falou, agora eu preciso mostrar para eles qual é, entre aspas, a lei do reino, a constituição do reino. Então ele sobe no monte e fala, Mateus 5, 6 e 7 para os discípulos, para mostrar que o povo do reino, irmãos, tem um viver diferente. E ele começa essas palavras com as bem-aventuranças. E o que é ser um bem-aventurado? É ser alguém abençoado e feliz. Veja só, não é? Falamos agora há pouco da felicidade. As pessoas estão procurando a felicidade. Sabe, irmãos, a felicidade, a bênção, está na presença do Senhor. Agora, tem um ponto crucial, muito importante. A primeira bem-aventurança, a bem-aventurança crucial, que está em Mateus 5,3, né, que a gente leu no começo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas traduções está humildes, né? Na João Ferreira de Almeida está humilde, mas a palavra correta é pobre. O que é uma pessoa pobre de espírito, ou melhor, pobre em espírito? Quando uma pessoa é pobre, irmãos, ela não tem recurso, ela é uma pessoa simples. Ela aceita tudo o que vem. Quando uma pessoa ela tem muito dinheiro, ela é uma pessoa, às vezes, muitas vezes, mais arrogante, não aceita muitas coisas, né? Sempre tem... um exemplo claro, eu acho que se der esse exemplo fica bem claro. A igreja em Filadélfia e a igreja em Laodiceia. Você olha a igreja em Laodiceia, irmãos, ela é rica, ela fala, eu não preciso de coisa alguma, é rica, abastada. Quando você olha a igreja em Filadélfia, o próprio Senhor fala, tem pouca força. Você olha a igreja, você não dá muita coisa pela igreja em Filadélfia. Você olha e fala assim, mas não é possível. Esses aí são os irmãos de Filadélfia? Eu estava esperando uma coisa tão diferente. Mas é porque a igreja em Filadélfia é uma igreja pobre em espírito. E porque ela é pobre em espírito, irmãos, ela guarda a palavra do testemunho e ela não nega o nome do Senhor. Ela está sempre invocando o nome do Senhor. Em Isaías, aqui no Alimento Diário fala de Isaías 57. Esse versículo é maravilhoso. Em Isaías 57, versículo 15, eu vou ler na versão King James atualizada, que é a versão que o Alimento Diário nos apresenta. O versículo diz assim, porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, e cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Todos nós, irmãos, diariamente precisamos nos arrepender. Precisamos que o nosso coração esteja quebrantado. Porque quantas vezes o Senhor não fala a sua palavra e nos mostra os nossos erros, nos expõe. Uma pessoa que é rica e abastada como Laodiceia, ela, não preciso de ouvir mais nada, eu já sei de tudo. Alguém pobre em espírito ouve, recebe aquela palavra e reage.
E veja, esse versículo, do jeito que fala aqui, às vezes te dá a impressão de que o Senhor está excluindo, quando ele fala, eu habito com o pobre, com o contrito de espírito. Mas na verdade, irmãos, não é o Senhor que está excluindo. Aí aplico de novo Filadélfia e Laodiceia. O que acontecia com Laodiceia? Em Laodiceia, o Senhor estava do lado de fora, batendo para tentar entrar. Então, quando o Senhor fala que ele habita com o pobre, o contrito em espírito, é porque são esses que deixam a porta aberta para o Senhor entrar. Como você vê lá em Filadélfia, a porta está aberta e ninguém pode fechar. Mas quando nós somos arrogantes e achamos que nós já sabemos de tudo, como Laodiceia, irmãos, a porta está fechada para o Senhor. Então, isso eu desfrutei. Nós precisamos ser simples. Nosso querido irmão Pedro tem falado muito sobre isso. O que Paulo fala para os coríntios? Que Satanás conseguiu, ele tinha medo, que Satanás os enganasse e os apartasse da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Uma pessoa simples é uma pessoa pobre em espírito. Uma pessoa pobre em espírito é alguém que tem a presença de Deus. O reino dos céus é dessa pessoa. Afinal, não é isso que diz Mateus 5,3? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, não é? Então, se nós estamos falando em entrar no reino dos céus, irmãos, nós precisamos, como o próprio Senhor diz às 7 igrejas em Apocalipse, nós precisamos estar atentos ao que o Espírito diz às igrejas, ao falar do Espírito. O Espírito está nos dando todas as pistas, está mostrando o caminho, porque o que o Senhor quer é todos nós, irmãos, recebendo o galardão de vencedores. Então, é um dia que eu desfrutei bastante. Infelizmente, são só alguns pontos, porque não dá para falar muito sobre, não dá para se aprofundar, não dá tempo de se aprofundar nos capítulos, continuar seguindo, vendo esses primeiros 15 capítulos de Mateus. O título da quinta-feira, Cuidado com o Sucesso. E o versículo, Mateus 11:12, que diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Muito bem, queridos irmãos, quinta-feira, muito rico esse dia no alimento diário, tem muitos pontos, então vou correr. Então vamos lá, vamos começar. O título é Cuidado com o Sucesso, mas nós vamos ver isso mais para o final. Nós falamos sobre a constituição do reino dos céus. Não deu para tocar, irmãos, nos 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Eu falei principalmente do primeiro versículo do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós, principalmente no último volume do Alimento Diário, falamos bastante sobre esses 3 capítulos, então eu vou passar por eles, vou direto para o capítulo 8. O Senhor, irmãos, nesse ponto é importante lembrar, o Senhor ele sempre foi muito equilibrado entre palavras, entre o seu ensinamento e as obras. Ou seja, a pregação do evangelho, a curar as pessoas. Então, veja, o Senhor começa o seu ministério após o batismo no capítulo 4. E ele já sai, depois de ter sido tentado, ele já sai direto, começa pregando o evangelho. Principalmente nas regiões onde ele percebe que o domínio de Satanás era mais forte, uma região de trevas. Então você vê ali no capítulo 4, como nós falamos ontem, que o Senhor ensinava a palavra, pregava o evangelho do reino e curava as pessoas. E no capítulo 4 também, irmãos, nós começamos a ver o Senhor ganhando os discípulos. Então nós vemos a menção de 4 deles, Pedro, André, Tiago e João. A partir do capítulo 5, irmãos, o Senhor então ele faz uma pausa na sua pregação e ele leva os discípulos, até então ele não tinha ainda escolhido nominalmente os 12, isso acontece no capítulo 10. Então ele leva os seus discípulos, é importante lembrar, o Senhor não tinha só 12 discípulos, Nós vemos em outras passagens, pelo menos 70 discípulos, mas eu acredito que havia muito mais que seguiam o Senhor. Então ele leva os seus discípulos ao monte e ali ele então fala as palavras da constituição do reino, nos capítulos 5, 6 e 7. São palavras práticas que definem o nosso viver, ou seja, definem o viver do povo do reino.
Aí, irmãos, a partir dali, ele, no capítulo 8, o Senhor desce do monte e novamente vai para a parte prática, quer dizer, novamente ele vai para a pregação do evangelho. E no capítulo 8, irmãos, o que nós vemos? Assim que o Senhor desce do monte, então no capítulo 8, ele começa a pregar o evangelho e a curar muitas pessoas. Ele cura um leproso, depois ele cura o criado de um centurião, ele cura a própria sogra de Pedro. Então ele faz muitas curas. Por quê, irmãos? Hoje, como nós vamos ver, eu vou ler um trecho aqui, as pessoas elas precisam de cura. Não simplesmente uma cura física, mas principalmente uma cura espiritual e, em muitos casos, cura psicológica. Então, aqui no capítulo 8 e no capítulo 9, nós vemos o Senhor muito ativo na questão da pregação do evangelho, na questão do cuidado com as pessoas, né, ensinando, curando. E aí, irmãos, tem algo no capítulo 8, como eu disse, né, anteriormente no começo, o alvo, né, nosso objetivo, melhor dizendo, nesse semestre é tocar em Mateus 16, na edificação da igreja. O sentimento, irmãos, é que Deus tenha a sua igreja edificada, para que Deus tenha o seu lugar de descanso, para que Deus tenha a sua noiva. Então, tudo o que acontece até nesses primeiros 15 capítulos acontece para que em Mateus 16 o Senhor revele a igreja e mostre a necessidade de edificação. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Mateus 8, irmãos, num pequeno momento ali, num piscar de olhos, se você não estiver atento, você perde isso aqui. O Senhor, ele mostra que ele próprio não tinha um lugar de descanso, um lugar para repousar a cabeça. O Senhor tinha, lógico, irmãos, os lugares em que ele dormia, as pessoas que o serviam com riquezas materiais, no caso, comida, enfim, para o ministério andar, não é? Ele e os discípulos. Mas não era isso, irmãos, que o Senhor buscava. Do mesmo modo, irmãos, nós precisamos de uma casa para dormir, nós precisamos de roupa, precisamos de comida, mas o que nós buscamos não são essas coisas. Então, no versículo 19 do capítulo 8, o Senhor já manifesta esse desejo que dali a 8 capítulos ele ia de fato revelar. Então ele diz no versículo 19: Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus respondeu: As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe, irmãos, quando você convive muito com uma pessoa, você está acostumado, tem intimidade com ela, você percebe, às vezes no tom de voz, ou às vezes em alguma frase que ela não costuma dizer, enfim, você percebe, às vezes você pega coisas que os outros, que não estão não tem tanta intimidade, não percebem. Então aqui, irmãos, o que o Senhor estava querendo mostrar não é que ele simplesmente não tinha um lugar fixo, uma residência fixa. Ele não estava simplesmente falando, o sentimento do coração dele, da profundidade do coração de Deus, não era falar simplesmente sobre as necessidades materiais. O Senhor buscava um lugar de descanso. Esse lugar de descanso é a igreja. Esse lugar de descanso é revelado em Mateus 16. Então, tudo o que estava acontecendo até então, ele estava preparando os discípulos para revelar a igreja. Ele não podia simplesmente subir no monte, Mateus 5, e já revelar a igreja para eles. Ele precisava então falar a palavra, ele precisava mostrar a constituição do reino para, enfim, em Mateus 16, a igreja, o lugar de descanso, o lugar que o Senhor reclina a sua cabeça, ela enfim fosse revelada, e mais do que revelada, mostrasse a necessidade de edificação. Em Mateus 16, como nós vamos ver, irmãos, durante toda essa série do alimento diário, ali é mostrado que Pedro, ele é uma pedra, um material para a edificação da igreja. E nós também somos esses materiais. Agora, se você entra num canteiro de obra e vê um monte de pedra espalhada, você não vê beleza nenhuma, você só vê bagunça. Então, irmãos, a igreja, enquanto ela está com as pedras, os materiais espalhados, dá até um aspecto de bagunça, coisa bagunçada. Por isso, hoje, o Senhor tem nos falado e tem encargo de nos falar sobre a edificação. O Senhor não quer bagunça, irmãos. O Senhor quer
que a igreja de fato se torne a sua obra-prima. Satanás, os anjos caídos, os demônios, eles vão olhar para a igreja quando ela estiver edificada e vão perceber, irmãos, a grandeza da obra de Deus. Agora, por enquanto, por que há tantos ataques? Inclusive o Senhor falou que as portas do Hades, elas não podem resistir à igreja edificada. Mas hoje nós ainda sofremos muitos ataques da autoridade de Satanás, das potestades de Satanás. Por quê? Porque ainda não há uma edificação firme, forte. Quando houver essa edificação, irmãos, quando estiver pronto, não adianta mais ataques. Então, voltando agora para Mateus 8, é importante nós tocarmos esse sentimento, porque nós vamos ver isso durante todo esse semestre. Vamos continuar então. Mateus 8, o Senhor prega o Evangelho, o Senhor cura muitas pessoas. A mesma coisa acontece em Mateus 9. Aí no finalzinho, irmãos, de Mateus 9, a partir do versículo 35, o Senhor mostra uma necessidade. Então, a partir daqui, eu vou ler na página 15, eu vou ler a partir do segundo parágrafo, que vai falar exatamente desse trecho. Desde seu batismo, o Senhor não perdia tempo, mas pregava o evangelho do reino. E isso não foi diferente ao longo desses 2 capítulos. Está falando de Mateus 8 e 9. Então eu vou ler agora Mateus 9, 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Nesse trecho, o rei mostra que veio para salvar o povo que está nas cidades, nos povoados e nas ruas. Ele pregou o evangelho do reino, mostrando que o reino celestial é a salvação do homem. O Senhor também curava as pessoas de toda sorte de doenças e enfermidades. Estas não eram apenas doenças físicas, mas principalmente doenças psicológicas. A causa de o homem ser acometido de toda sorte de enfermidades, de problemas emocionais, psicológicos e espirituais, é estar longe do governo celestial, longe da presença de Deus. Quando Jesus chegou à terra, não havia felicidade, alegria ou alguém saudável. Preocupado com isso, Jesus pregou o evangelho do reino. Ao mesmo tempo, quando viu as multidões, compadeceu-se delas. O rei é o nosso exemplo. Precisamos aprender a ter empatia, passar a nos compadecer dessa situação nas ruas. Não diga que isso não tem nada a ver com você. Não, estamos aqui na terra seguindo o nosso rei justamente para salvar esse povo que está nas ruas sofrendo. Veja, irmãos, isso aqui é um ponto muito importante. Por quê? Veja que, vendo o Senhor ele já havia curado muitas pessoas. Ele já havia pregado o evangelho. Então, talvez, irmãos, se fôssemos nós talvez, depois de muito tempo pregando, nós íamos cansar. Deixa eu dar uma descansada aqui, eu não quero nem ver mais gente na minha frente. Mas o Senhor não. O Senhor, ele olhava as multidões e dentro dele, ele se compadecia. Essa frase, essa palavra em grego é o splanknon, é algo que sai das entranhas de Deus. Por quê? Porque o Senhor, ele era motivado pelo amor. Se nós, irmãos, somos motivados por obra, por cargo, por ganhar alguma coisa, por glória, tem um limite. Nós chegamos num limite. Mas quando nós somos motivados pelo amor, como o amor vem de Deus, o amor é ilimitado. Eu vou citar o exemplo da própria igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, irmãos, ela foi elogiada em Apocalipse. Ela tinha muitas obras. Ela sabia... como ela tinha passado muito tempo ali com o apóstolo Paulo, ela sabia, ela tinha muito conhecimento sobre o ensinamento dos apóstolos. E ela sabia detectar até se uma pessoa se dizia apóstolo e não era. E o Senhor elogia isso. Mas o Senhor fala o quê? Está faltando, vocês abandonaram o primeiro amor. Esse primeiro amor, irmãos, na verdade é a base para tudo. É o que nos impulsiona. Quando nós abandonamos, irmãos, nós esfriamos, nós ficamos apenas na esfera doutrinária.
tem o conhecimento, mas esse conhecimento não te impele, não te dá compaixão pelas pessoas. O conhecimento bíblico, irmãos, o conhecimento, quando eu falo conhecimento bíblico, é o conhecimento simplesmente na nossa mente. Ele não dá compaixão pelas pessoas, mas quando nós tocamos o Espírito, aí sim nós nos compadecemos das pessoas. Nós amamos a Deus e amamos o próximo. Isso aqui serve de advertência para nós, é um termômetro. Se eu não tenho compaixão pelas pessoas, é porque eu não estou tocando a fonte do amor. Outro exemplo, o apóstolo Paulo. Irmãos, o que fazia o apóstolo Paulo? Pregar o evangelho, apanhar, ser dado ali como um morto. Ele deve ter apanhado muito ali em Atos, né? A ponto de ter sido dado como um morto. Ele se levantou, irmãos, entrou na cidade e continuou pregando o evangelho. O que é isso? Isso é o amor ilimitado. Porque se você está fazendo por obrigação, por obra, por qualquer coisa assim, você chega num limite, você fala assim, agora passou dos limites, agora eu apanhei, eu quase morri aqui, agora acabou. Mas quando vem do amor, não é o amor natural, irmãos, eu estou falando do amor ágape, que procede de Deus, que procede da comunhão com Deus. Quando vem desse amor, nós não temos limite, irmãos. Nós nos compadecemos das pessoas. E veja como é interessante, né? Após falar isso, o Senhor ele se volta para os discípulos. Porque ele sabia que o tempo dele, fisicamente aqui, era limitado. Então ele diz para os discípulos, no versículo 37, a seara na verdade é grande. Os trabalhadores são poucos. Vocês precisam rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aí termina o capítulo 9. Aí você pensa assim, o Senhor falou sobre os trabalhadores da seara, falou para orar, não é? E aí ficou por isso mesmo. Não, com o Senhor não é assim. O Senhor é extremamente prático, irmãos. Quantas vezes, né, eu falo assim, eu vou orar por tal coisa, por tal situação. E às vezes deixa passar, ou ora um pouco e depois... O Senhor é extremamente prático, porque disso dependia a vida das pessoas. Quando você entra no capítulo 10, depois do Senhor ter falado sobre os trabalhadores, você vê imediatamente o Senhor escolhendo os apóstolos, aí ele escolhe os 12, e enviando esses apóstolos e dando várias instruções. Até o capítulo 10, o Senhor ia à frente e fazia tudo, e eles iam seguindo e aprendendo. A partir do capítulo 10, o Senhor falou, olha, agora está na hora de vocês praticarem. Então, eu vou estar aqui, lógico, o Senhor está sempre conosco. Mas, irmãos, o Senhor ele nos envia também para praticar, para pregar, enfim, para orar com as pessoas, para cuidar dos irmãos. Então, a partir do capítulo 10, o Senhor, ele escolhe os discípulos, ele envia, ele dá instruções sobre como se comportar enquanto eles estivessem pregando o evangelho. E no final do capítulo, irmãos, ele lembra os discípulos que para tudo o que eles estão fazendo, vai ter um galardão. Inclusive, para as pessoas que estão recebendo os discípulos, também vai ter um galardão. No versículo 41, 42 ele diz, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, irmãos, o reino dos céus é uma questão do galardão. O evangelho de Marcos, ele nos fala muito sobre o evangelho, sobre a graça. Mas o evangelho de Mateus, ele quer mostrar que o reino dos céus, como nós lemos, é uma questão de esforço. Eu preciso me esforçar, eu preciso buscar. Não é um esforço natural, nós vamos ver isso agora entrando no capítulo 11. Não é um esforço natural, mas nós precisamos buscar, nós precisamos ser ativos. Vamos para o capítulo 11 então, tá? Correndo o tempo, muitos pontos, irmãos, e graças ao Senhor muito rico o dia de hoje. No capítulo 11, irmãos, o Senhor então volta a pregar o evangelho, começa falando sobre o Senhor pregando o evangelho, e acontece algo, irmãos, que no mínimo é algo triste. Aqui João havia sido preso. E João, irmãos, aí que está. Por isso que o título hoje, do dia de hoje, é Cuidado com o Sucesso. Por quê? Vou tentar resumir. João, irmãos, como nós falamos no começo da semana, a comissão dele era ser o precursor do Senhor, não é? Abrir o caminho para o Senhor. E nós precisamos entendermos quando Deus nos dá
E quando Deus, ele, não vou dizer nos tira, mas quando Deus pede para parar, quando aquilo que ele pediu para nós fazer já não é mais necessário. No caso de João Batista, aqui eu estou falando de João Batista, lógico, assim que o Senhor foi batizado, irmãos, o ministério de João Batista não era, pelo menos o ministério de ser o precursor, enfim, não era mais necessário. João Batista deveria ter feito o quê? Ele deveria ter começado a seguir o Senhor. Ele deveria ter entregue os seus discípulos ao Senhor, ou deixado eles livres para voltar para a vida deles ou seguir o Senhor. Mas ele continuou com o seu ministério, ele continuou batizando e ele continuou com os seus discípulos. E isso por quê? Porque João, irmãos, ele teve muito sucesso no que ele fez. Só que chegou um momento que ele estava atrapalhando o Senhor. E aí quando ele foi preso, irmãos, ele estava revoltado. Ele mandou uma mensagem dizendo assim, para perguntar para o Senhor: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Isso aqui, irmãos, é claramente uma chantagem espiritual, entre aspas. É como se João estivesse dizendo: olha, você não está vendo que eu estou preso? Você não vai fazer nada? Será que você é esse mesmo que a gente estava esperando? Ou será que você não tem poder para fazer nada? Sabe, irmãos, João sabia que Jesus era o Cristo. Mas aqui ele estava fazendo uma espécie de chantagem espiritual. Por quê? Porque ele estava preso, já estava um certo tempo preso, e ele achou que o Senhor tinha a obrigação de fazer alguma coisa por ele. Irmãos, Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada por nós. Deus não tem obrigação de nos dar nada. Ele já nos deu muito mais do que nós merecíamos, do que nós... enfim. Agora, muitas vezes, irmãos, nós fazemos essa, entre aspas, chantagem espiritual com o Senhor. Ah, Senhor, se o Senhor não me der isso, então eu paro de reunir, ou eu não vou mais pregar o evangelho, ou eu não vou mais cuidar dos irmãos. Enfim, a gente faz esse tipo de coisa. Quando acontece algo na nossa vida que nós não gostamos, nós nos revoltamos. Esse, irmãos, não é o caminho. O caminho, irmãos, é nós seguirmos o Senhor com simplicidade e humildade. E aqui, irmãos, talvez o sucesso que João teve, ele tratou com todas as coisas exteriores com respeito à religião, né? Ele se vestia com pele de camelo, ele comia gafanhotos e mel silvestre, para realmente se diferenciar da religião, para mostrar que agora que o reino dos céus havia chegado, irmãos, as coisas tinham mudado. Só que João não tratou com o que tinha no interior dele. Se nós não tratarmos, irmãos, com o que tem no nosso interior, principalmente quando nós vamos tendo sucesso, esse sucesso pode nos derrubar. Eu já vi muitos casos desses, irmãos. Com respeito a João, essa situação de João, aqui no Alimento Diário, página 17, fala assim, no penúltimo parágrafo: reitero que devemos sempre tomar cuidado e nunca nos agarrar ao sucesso. Às vezes uma derrota é melhor que sucesso. As derrotas levam-nos a arrepender-nos, tornam-nos humildes e criam no coração um desespero de busca ao Senhor. Mas o sucesso sem humildade nos torna abastados. No mínimo, o que você vê aqui é que João não teve humildade para se humilhar diante do Senhor e pedir socorro. Talvez, irmão, se ele tivesse aprendido com essa situação, se humilhado, se arrependido e pedido, então, misericórdia ao Senhor, talvez ele tivesse... Talvez, eu não sei, irmão, né? Agora estou divagando. Talvez ele tivesse outro fim, mas... quando nós temos nosso coração duro, quando nós insistimos no caminho errado, irmãos, o nosso fim não vai ser positivo. E veja, irmãos, o último ponto aqui, até por causa do tempo, veja, o capítulo 11 começa com essa situação de João Batista. João ainda muito duro, até se mostrando arrogante, não é? E no final do capítulo, irmãos, o Senhor, ele nos mostra uma lição maravilhosa. No final do capítulo, ele diz assim, a partir do versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É o que faltava, irmãos, para João Batista. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu não sei se eu consigo passar esse sentimento, irmãos, mas veja, o Senhor ele fala isso depois do que acontece com João Batista e depois que ele envia os discípulos, né? Depois do capítulo 10.
Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, o que acontece conosco quando nós começamos a servir? Muitas vezes nós servimos no nosso natural. Até nós ficarmos calejados, entre aspas, né? Até nós aprendermos a servir no Espírito, leva um certo tempo. Então muitas vezes nós servimos com o nosso natural e isso nos deixa exaustos, nos deixa sobrecarregado. Quantos irmãos já não deixaram o serviço por dizer, olha, eu não estou aguentando mais, é muita carga, é muita coisa. A verdade, irmãos, é que nós precisamos aprender a servir no descanso, a servir no Espírito. Esse vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, não quer dizer, irmãos, não tem relação só aos problemas das pessoas, mas também, irmãos, quando nós, ao servirmos, estamos sobrecarregados, nós deveríamos, na verdade, ter ido antes ao Senhor, mas aí nós começamos a servir, está sobrecarregado, tem muita coisa, aí o Senhor olha e fala assim, o que você precisa é vir até a mim. Se você vir até mim, você vai experimentar o que é servir no descanso. Então, perceba, irmãos, todos nós, se nós queremos de fato servir ao Senhor, nós precisamos aprender a ir até o Senhor e aí sim, servir no descanso, servir no Espírito. Senão, nós vamos nos sobrecarregar, nós vamos brigar com os irmãos. Isso vai gerar atrito, vai gerar confusão. É aí que Satanás, irmãos, ele entra, é aí que Satanás consegue alcançar vantagem entre nós. E quando nós servimos ao Senhor no Espírito e nós temos sucesso, que aí é ao contrário do que aconteceu com João Batista. Nós não tomamos esse sucesso como nosso. Nós sabemos que isso vem de Deus. Por quê? Porque o Senhor, é o que o Senhor mesmo fala, ele fala, eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão achar descanso para a alma. Muitas vezes não é o nosso corpo que está cansado, é a nossa alma. E por quê? Porque nós queremos servir distante de Deus. Veja o exemplo de Adão e Eva no Jardim do Éden. O correto, irmãos, não era eles estarem separados. O correto é eles estarem fazendo as coisas junto com Deus. Satanás não teria espaço, não teria entrado. Então, quando nós servimos ao Senhor no descanso e temos sucesso, esse sucesso não sobe à nossa cabeça. Nós não nos apegamos ao cargo, à posição, ao sucesso ou à glória. Por quê? Porque nós estamos servindo, irmãos, no Senhor que tem um coração manso e humilde. Então essa é uma grande lição para nós, porque às vezes a gente acha que esse versículo é para outras pessoas, para as pessoas que estão desanimadas, os irmãos estão às vezes precisando de encorajamento. Isso é para todos nós, irmãos. O serviço ao Senhor só pode ser feito no Espírito, indo até o Senhor. Eu me lembrei agora de Marta e Maria. Lembra da passagem? Marta ali, trabalhando, fazendo, se desgastando. Chegou uma hora, ela ficou cansada. Ela olhou para o Senhor e falou, Senhor, manda minha irmã vir me ajudar. Você vê, gera atrito. O que o Senhor falou? Olha, Marta, você está aí, andando para lá e para cá, sobrecarregada. Quem escolheu o melhor foi Maria. Ela escolheu. E isso não vai, a melhor porção, isso não vai ser tirado. Então que nós possamos também, irmãos, escolher a melhor porção. O alimento diário muito rico. E o título da sexta-feira, obedecer a palavra profética para alimentar multidões. O versículo Mateus 14:19, que diz, Jesus, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. O título do sábado, o lugar de descanso para Deus. Versículo Isaías 57, versículo 15, parte A. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Muito bem, queridos irmãos, o título então do sábado, o lugar de descanso para Deus. Nós terminamos essa semana vendo então os 15 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. Quando nós falamos do domingo, vamos começar no 16º. Ainda hoje, irmãos, nós precisamos ver então o 15º, capítulo 15. No capítulo 15, irmãos, antes do Senhor entrar na revelação da igreja, Ele vem tratar o nosso coração. Veja, logo no começo do capítulo 15, novamente,
Os fariseus, os escribas, vieram testar o Senhor. E aí eles perguntaram ao Senhor por que os discípulos transgrediam a tradição dos anciãos. Por quê? Porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. A tradição dos anciãos, irmãos, ela não é a lei. A lei foi dada por Deus e a lei, irmãos, ela tem um aspecto geral em muitos casos. E aí, conforme foi se passando o tempo, era preciso aplicar a lei em vários aspectos novos que iam surgindo. Então, aquilo que os anciãos aplicavam à lei virava uma tradição. Então, a tradição dos anciãos não era a lei. E uma das tradições dos anciãos era lavar as mãos antes de comer. Isso, irmãos, faz bem para a higiene. Isso é aconselhável. Mas não é algo que pode ser tido como pecado ou não. Então, os fariseus, eles chegaram diante do Senhor acusando o Senhor e os discípulos de que os discípulos estavam desonrando, desrespeitando, transgredindo a tradição dos anciãos. E aí, irmãos, o Senhor, então, descortinou uma situação em que os fariseus hipócritas faziam. O Senhor, no versículo 4, diz assim, no versículo 3, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então eles tinham essa tradição. Se eles tinham, irmãos, obrigação, todos nós, né, temos obrigação de honrar pai e mãe, de cuidar dos nossos pais com os nossos bens, principalmente na velhice. Agora, o que eles faziam? Ao invés de cuidar dos pais, eles falavam assim, olha, isso aqui que eu iria usar com você, isso aqui é oferta para o Senhor, então você não pode se aproveitar disso aqui, eu não posso gastar com você. Então, é a tradição, entre aspas, superando a lei. E aí o Senhor falou, vocês são hipócritas, no versículo 7. E no versículo 8 ele diz, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Está falando da tradição. A religião é assim, irmãos, vai criando situações, principalmente para apontar o dedo para as pessoas. E aí o Senhor expôs nesse ponto, irmãos, o nosso coração. Ele disse no versículo 11, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Aí os discípulos, eles não entenderam. Aí no versículo 17 o Senhor explicou, ele disse, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então aqui, irmãos, o Senhor está mostrando como é o coração do homem. Um coração enganoso, um coração corrupto. Aliás, desesperadamente corrupto. Quando você fala de um coração corrupto, quer dizer que esse coração está pronto para enganar quem quer que seja, até Deus, em benefício próprio. Esse é o nosso coração. Por isso que em semanas anteriores, quando nós falamos sobre esse capítulo, nós falamos que o Senhor quer nos dar um coração novo. Aliás, já nos deu, né? Quando nós recebemos o Senhor, foi nos dado um coração de carne, e um espírito novo, que é o espírito do Senhor, agora mesclado com o nosso espírito. É esse coração que o Senhor quer. É esse coração compungido, contrito. É o coração de uma pessoa pobre em espírito, de uma pessoa simples. É o que Paulo fala para os coríntios. Ele temia que Satanás os enganasse, corrompesse a mente dos coríntios e apartasse-os da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, coloque isso no seu coração. Se nós estamos sendo complicados, nós estamos fazendo errado. Para Deus, tudo é puro e simples. O que Deus quer de nós é pureza e simplicidade. E a passagem seguinte do capítulo 15, passagem também muito importante, é a passagem que a filha de uma mulher cananeia,
encontrava-se muito doente, e essa mulher, ela foi até o Senhor, enquanto o Senhor estava ali para os lados de Tiro e Sidom. O Senhor, irmãos, ele primeiramente, ele foi para a casa de Israel. Por que essa passagem da mulher cananeia tem a ver com a questão do coração? E tem a ver principalmente com a questão da simplicidade, da humildade, da pureza. Vamos considerar essa passagem. Essa mulher, irmãos, enquanto o Senhor estava naquela região, ela encontrou o Senhor e disse: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Perdão, eu falei doente, né? Na verdade é endemoniada. O Senhor não respondeu nada. Ela, irmãos, não se deu por satisfeita nem por vencida. Ela continuou clamando enquanto o Senhor ia atrás do Senhor, né? E aí os discípulos chegaram para o Senhor e falaram: Senhor, despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. Aí o Senhor respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então os judeus tinham a preeminência. Ela ouviu, veio, ela adorou o Senhor, ela foi humilde. Veja, irmãos, é por isso que quando eu falei sobre João Batista, eu disse: talvez se ele tivesse feito como essa mulher, o final dele talvez fosse diferente. Então o que ela fez? Ela veio, adorou o Senhor e disse: Senhor, socorre-me. E aí o Senhor respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quer dizer, a preeminência, irmãos, era do povo de Israel. Mas olha o que ela respondeu para o Senhor. Ela disse: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quer dizer, ela se humilhou extremamente, irmãos. E aquela atitude chamou a atenção do Senhor, a ponto do Senhor ter dito no versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Você percebe, irmãos? É por isso que nós, quando nós vamos até o Senhor, nós precisamos ir com um coração contrito, com um espírito humilde, nos humilhando diante do Senhor. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede a sua graça. Se você chega diante do Senhor todo soberbo, como João Batista, você não vai obter nada. Mas se você se achega até o Senhor como essa mulher, pedindo nem que seja a migalha que cai da mesa, com toda certeza, irmãos, você vai experimentar a graça do Senhor. Então essa mulher, irmãos, a atitude dela foi uma atitude de alguém pobre em espírito. Uma atitude de alguém que se humilhou diante do Senhor. E veja também, irmãos, que lá em João é nos mostrado que o Senhor veio para o que era seu. E o seu, no caso, o povo de Israel. Mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, ou seja, a todos, entre aspas, os cachorrinhos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornar muito mais que a nação terrena de Israel. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você percebe? Por que eu falei do coração? Porque é com o coração que se crê. É com o nosso coração, irmãos, que nós exercitamos a nossa fé. Então o nosso coração, ele pode ser um coração duro, um coração arrogante, ou ele pode ser um coração de carne, sensível à palavra do Senhor, um coração que se humilha diante do Senhor, um coração contrito, um coração compungido, com o espírito contrito, não é? Essas lições, irmãos, nós todos devemos aprender, pois são lições muito práticas que os evangelhos nos ensinam. E agora, irmãos, vamos então entrar no capítulo 16 de Mateus. E para isso, na verdade, no domingo fala mais do capítulo 16, mas para isso, para encerrar o sábado, eu vou ler aqui na página 21, o quarto parágrafo. É ele que vai começar a falar sobre o sentimento do capítulo 16 de Mateus. Então, página 21, quarto parágrafo. Todavia, a partir do capítulo 16, vemos que Deus também está procurando um lugar de descanso, conforme lemos. Isaías 66:1, na versão King James atualizada. Eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar?
Tal casa será o meu local de descanso? Nosso Senhor veio à terra para nos resgatar, para nos fazer entrar no descanso, cooperar com Ele e continuar esse trabalho de pregação do Evangelho do Reino. Encontramos o descanso e nele trabalhamos, porque o Senhor é quem faz tudo. Mas não podemos esquecer que Ele também está procurando um lugar de descanso. O capítulo 16 dá essa virada. Jesus está procurando esse lugar de descanso. Esse lugar de descanso não é nenhuma casa. O rei Davi, por exemplo, falou que queria edificar uma casa para Deus. Essa casa para o descanso de Deus, no entanto, não é física. O templo do Antigo Testamento era uma sombra da habitação de Deus no Espírito. Deus hoje precisa de uma igreja edificada para que Ele possa habitar nela. Até o capítulo 15, Cristo veio para cuidar de nós, resgatar-nos, curar-nos, tirar-nos da situação miserável e nos colocar em sua obra, para trabalharmos no descanso. A partir do capítulo 16, o Senhor deseja revelar-nos que seu lugar de descanso é a igreja edificada. Então veja, irmãos, é o que nós vamos ver nessa série do Alimento Diário, a edificação da igreja. Vamos agora para o domingo. O domingo, o título é Os Sinais da Vinda de Cristo. O versículo, Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Veja, irmãos, aqui no começo do capítulo 16 de Mateus, antes do Senhor separar os discípulos, levá-los para Cesareia de Filipe para revelar a igreja, os fariseus, saduceus novamente pediram um sinal ao Senhor. E o Senhor novamente disse que o sinal que eles deveriam prestar atenção, o sinal importante era o sinal de Jonas. Isso diz respeito à morte e ressurreição do Senhor. Agora, e quanto a nós hoje, irmãos? Nós sabemos reconhecer o sinal do final dos tempos? Então eu vou ler aqui, página 24, a partir do 3º parágrafo. O sinal é o da parábola da figueira, que representa a nação de Israel. Mateus 24, 32 e 33 diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim, também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Há 2000 anos, o povo de Israel não percebeu que Jesus Cristo era o verdadeiro Messias. Fez oposição a ele e o crucificou. Mesmo anunciada por Deus com antecedência por meio dos profetas, eles não puderam evitar a tragédia da destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. No primeiro século, eles perderam sua nação, ficando assim por quase 2000 anos. Andaram como peregrinos de nação em nação, viveram na dispersão como estrangeiros, em países alheios, estranhos, e sempre debaixo de muitas perseguições e muita discriminação por terem rejeitado Cristo. Na Segunda Guerra Mundial, sob o regime de Hitler, 6 milhões de judeus perderam a vida. Em 1948, no entanto, foi milagrosamente restaurada a nação de Israel debaixo de muitas oposições e lutas. Hoje, seus ramos já brotam e se renovam, e devemos saber que está próximo o verão. Porém, o fator determinante para o fim chegar ainda depende da igreja. Pregar o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, irmãos, um dos sinais é, com toda certeza, olhar o povo de Israel, o que está acontecendo. Essa figueira, a partir de 1948, ela se renovou. Mas, irmãos, o que é determinante para o fim é a pregação do Evangelho do Reino. Por isso nós falamos bastante, principalmente no semestre passado, sobre a questão da pregação do Evangelho, de orar com as pessoas, de cuidar dos projetos Avança Jovem, Posso Orar com Você, Rede de Cuidados, enfim. Tudo isso, irmãos, para levar o Evangelho do Reino para as pessoas. Talvez as pessoas não aceitem o Evangelho da Graça. Talvez elas aceitem o Evangelho da Graça, mas não aceitem o Evangelho do Reino. Mas o Evangelho do Reino serve como um testemunho. Precisa ser pregado, a palavra precisa ser falada, as pessoas precisam ver Cristo sendo expresso pela igreja e a decisão é delas.
A nossa vida, o nosso viver deve servir como um testemunho do povo do reino. Então, queridos irmãos, nós encerramos essa semana, vimos muitos pontos, os primeiros 15 capítulos passamos em muitos pontos, entramos no capítulo 16 e durante todo o semestre vamos dar continuidade vendo esse encargo da igreja, da edificação da igreja. Que o Senhor te abençoe grandemente. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página www.igrejaemribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.